Vamos receber nosso primeiro convidado de hoje, querido Jones Manuel. Seja muito bem-vindo aqui ao Bom para Todos, Jones. Apresentar você aqui para o nosso público, historiador, professor, comunicador e educador popular. Jones Manuel, violência às escolas ou nas escolas. Como é que você está vendo esse ciclo terrível que o Brasil está vivendo? Seja mais uma vez aqui muito bem-vindo ao Bom para Todos. Olá, Conde, tudo bem? Boa tarde a todo o público da TVT. Veja, eu acho que a primeira coisa a gente tem que ter muita serenidade, né? É muito difícil em momentos como esse, de muita comoção, de muita tristeza, de muita revolta, a gente manter um pensamento tranquilo, um pensamento racional, mas isso é fundamental quando a gente está pensando em políticas públicas, né? A gente não está debatendo aqui o que fazer enquanto vingança individual, a gente está debatendo o que fazer enquanto resposta institucional do Estado brasileiro para esses casos de violência. Dito isso, eu acho que foi uma iniciativa muito positiva do governo federal, particularmente do ministro Flávio Dino, determinar que a Polícia Federal abra um inquérito para investigar o crescimento das organizações neonazistas no Brasil, e neofascistas. Foi muito positivo também o ministro Silvio Almeida ter reforçado que as big techs, as grandes empresas responsáveis pelas redes sociais, precisam ser responsabilizadas pelo conteúdo que circula lá. Então não dá para, por exemplo, o Twitter, o Facebook, o Google ganhar muito dinheiro com conteúdo de extrema-direita, de apologia à violência, ao ódio, e não terem nenhuma responsabilização sobre isso, percebe? Tipo, isso não é aceitável. Agora, eu acho que foi muito negativo, por exemplo, a medida do governo federal de liberar 150 milhões para reforçar patrulha escolar de guarda municipal e da PM, né? Porque, por exemplo, a Polícia Militar Brasileira ela tem um altíssimo índice de suicídio e de adoecimento mental. Vamos imaginar que você pega 5 mil escolas em São Paulo, por exemplo, e em cada uma dessas escolas você coloca um policial armado. Veja, o policial, diferente dessas pessoas que praticam ataque, tem experiência com tiro, tem experiência em manejo com arma. O policial dificilmente vai errar o tiro. Se 2 policiais de 5 mil escolas surtarem, por exemplo, estiverem em processo depressivo, estiverem em processo de adoecimento mental e resolver atirar dentro da escola, por qualquer motivo, a gente tem uma tragédia muito maior. Então, assim, não é recomendável você colocar dentro de escolas pessoas armadas, com experiência com tiro e que tem um altíssimo índice de adoecimento mental. Né? A extrema-direita, inclusive, nos últimos anos, potencializou isso, porque ela fortaleceu o discurso do policial Rambo, né? Que é aquele modelo que você pensa o policial como uma espécie de soldado numa guerra, né? Que o policial bom é aquele policial que mata muito, que é violento, que é por aí vai, e enfraqueceu, inclusive, as políticas públicas de atendimento e acompanhamento psicológico da polícia. Então, os índices de adoecimento mental, de suicídio na polícia cresceram nos últimos anos. Aqui em São Paulo, recentemente, teve uma notícia de um PM que matou o outro dentro do quartel. Né? Em Pernambuco, alguns meses atrás, também teve um caso de um policial que foi para dentro do quartel armado e matou vários colegas. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado. O governo federal, os ministros, de maneira geral, acho que tomaram uma posição muito boa, porque esse é o momento, Cori, da gente ter serenidade, a gente dar respostas concretas para combater o discurso de populismo penal da extrema-direita, mas é preciso estudo, preciso reflexão, preciso pensar políticas públicas que dê resultado de não só imediato, mas resultado de médio e longo prazo para resolver o problema da sua raiz. E aí, veja, colocar policiais dentro das escolas não é uma resposta eficaz dentro das coisas. Por exemplo, eu não sei a sua idade, Conde, eu tenho só 33 anos, então fui estudante de escola até outro dia desse. Todo aluno já brigou na escola, né? Eu já briguei na escola. Aí imagina uma situação que é comum na escola, tipo, os alunos estão brigando, tá? Não deve acontecer, mas acontece, sabe? Enfim, os alunos estão brigando, o que deveria ser uma briga normal, o que seria separado e os pais seriam chamados. Você tem uma pessoa armada dentro do ambiente escolar para, por exemplo, mediar uma briga, sabe? Não parece ser uma boa ideia, sabe? Não parece ser uma boa ideia. Parece que é uma, Jones Manuel, eu concordo com você, uma solução da direita, né?
Acho que o governo sentiu a necessidade de dar uma resposta urgente, rápida, pragmática, mas de fato não é a cara por exemplo, uma figura como Lula, de quem a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu quero te perguntar o seguinte: quais ações que você acha que são primordiais nesse momento? E a gente vai falar do ensino médio ainda, do novo ensino médio, mas assim, o que você está achando do Ministério da Educação, que está sendo alvo de críticas nesse momento por uma certa hesitação diante de demandas históricas do país? Veja, antes disso, eu quero reforçar que eu achei a postura do Flávio Dino e do Silvio Almeida muito boa. Eu achei que a maneira que eles colocaram o debate público, porque isso, inclusive, quando é uma coisa que eu sinto falta em vários momentos do governo Lula, é pautar o debate. Né? O Silvio Almeida, por exemplo, fez um discurso que circulou bastante, até emocionado, dizendo que nós estamos falhando miseravelmente com as crianças do país. Aquilo é importante, porque aquilo ajuda a pautar o debate. Então o debate vira sobre, vocês viram que o ministro falou que a gente está falhando enquanto sociedade em proteger nossas crianças do ponto de vista de garantir saúde, de garantir educação, de garantir teto, de garantir segurança, de garantir o próprio direito à infância, né? Que direito à infância não é um dado biológico, é um dado social, né? Um dado de condições concretas, econômicas e por aí vai. Então, eu acho que de maneira geral, com exceção dessa medida, a resposta do governo foi boa. Acho que nesse caso o governo acertou enquanto elemento geral de comunicação. Os ministros se posicionaram muito rápido, o presidente Lula se posicionou muito rápido, se deu a importância necessária ao caso de convocar coletiva de imprensa, de ir a público, de falar rapidamente. Então não deu brecha, por exemplo, para a mídia burguesa acusar o presidente Lula, como fez com o caso em São Paulo. O presidente ficou calado, o presidente preferiu o silêncio. Percebe? Eu acho que nesse ponto a resposta foi boa. Essa é uma questão. Quanto ao Ministério da Educação, vejam, o Camilo Santana se criou uma lenda sobre o Ceará, isso precisa de um debate mais aprofundado, que o Ceará é uma espécie de Wakanda brasileira, né? Tudo no Ceará é perfeito, tudo no Ceará é lindo e por aí vai. Essa lenda foi criada a partir de dois vetores. Primeiro, o Ciro Gomes na campanha eleitoral de 2018 e 2022 retratado o Ceará como uma terra de leite e mel. Os petistas que estavam em aliança com o Ciro Gomes no Ceará em 2018 não contestavam, então o Ceará não entrou em debate. E se criou uma leitura do Ceará, o sistema escolar do Ceará é uma espécie de maravilha, de paraíso na terra. E não é bem por aí. Né? Há uma lenda muito parecida com Pernambuco, só que com Pernambuco, como tem menos gente fora do estado defendendo essa lenda, ela acaba correndo menos, o que é positivo. Veja, o Camilo Santana, ele é uma figura com largas ligações com as fundações empresariais que atuam na educação. O Camilo Santana estava em 2019 em Singapura, reunido com Jorge Paulo Lemann, esse mesmo da fraude das lojas americanas, o Lemann golpista, que financiou o golpe de 2016, o Lemann privatista, o Lemann da Tabata Amaral, pronto. Estava em 2019, um congresso sobre educação em Singapura. O Camilo Santana, o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, o Paulo Câmara, de Pernambuco, o Jorge Paulo Lemann, representando a Fundação Lemann, e a Fundação Ayrton Senna, a Fundação Roberto Marinho, e por aí vai, debatendo políticas de educação para o Brasil. Então, o Camilo, ele tem uma concepção que ele não vê problema em participação direta das fundações empresariais na formulação de política educacional. Isso se refletiu, inclusive, na própria equipe de transição do governo Lula na pasta da educação. Né? Foi lotado de gente dessas fundações empresariais. Foi dominado Todos pela Educação, que é um grupo de articulação empresarial, né? De financiamento empresarial para pautar o debate sobre educação. De tal sorte que o Ministério da Educação vem sim falhando, porque o Camilo Santana tem um compromisso, primeiro, com as fundações empresariais. A realidade é essa, sabe? E aí, note, durante a equipe de transição, durante o período de transição, muito se fala, né, da importância estratégica da economia, mas, por exemplo, se você pegar o grupo de trabalho da economia e do planejamento, ele foi muito mais à esquerda, muito mais avançado do que o da educação, o que é surpreendente. Porque o esperado é que, como a economia mexe nos bilhões, você fazer uma concessãozinha maior na área
da economia, né, para a direita, para a burguesia, e nas áreas mais sociais você puxa um debate mais à esquerda. Na equipe de transição do governo Lula foi o contrário. A equipe de transição da educação, com nobres e raras... Oi? Tá fechado, não estou ouvindo. Opa, eu que desliguei aqui para não dar eco enquanto você falava. Você participou da transição? Não. Não. Mas acompanhei todos os trabalhos, li o relatório e por aí vai. Então, veja, a equipe de transição na educação foi uma das mais conservadoras do governo. A equipe de transição na área da saúde foi muito melhor, boa, inclusive, em vários aspectos. Tanto é assim que vem se reproduzindo na própria política do Ministério da Saúde, que até agora vem avançando de maneira muito positiva. Foi anunciada agora a criação do grupo de trabalho interministerial para a política de complexo industrial da saúde, né, que é um avanço significativo, porque o SUS todo ano importa bilhões em máquinas, equipamentos, médicos hospitalares, e a ideia é produzir isso nacionalmente. Isso foi discutido, por exemplo, na equipe de transição. Na educação não passou por isso. Tanto foi assim, a hegemonia liberal foi tão grande, e aqui, atenção, viu, gente? Você pega os sindicatos de professores estaduais, a maioria deles no Brasil é dirigido pela CUT. 100% desses sindicatos defendem revogar a reforma do ensino médio. Eu desconheço, inclusive, se eu tiver equivocado, alguém, por favor, me mostre algum sindicato estadual de professor em Alagoas, em Pernambuco, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, que defenda melhorar ou até manter como está a reforma do ensino médio. 100% desses sindicatos defendem revogar a contra-reforma do ensino médio. O grupo da equipe de transição defendeu manter a reforma do ensino médio e melhorá-la. Claro, tem ali, né, o trabalho de figuras como o Daniel Cara, que fala da importância de ter uma consulta pública, um debate público para revogar. Então, nesse ponto, a postura, não só do Camilo Santana, como do próprio presidente Lula, tem sido equivocada. A reforma do ensino médio, vamos lembrar, gente, foi aprovada pelo governo golpista do Michel Temer. A gente não chama o Temer de golpista, não é isso? Governo golpista. Então, foi o governo golpista que aprovou uma reforma educacional articulada pelo Mendonça Filho, sabe, deputado de direita, reacionário, conservador, ligado aos grupos empresariais, e que impôs goela abaixo da sociedade, sem diálogo, sem ouvir as universidades, sem ouvir os sindicatos, sem ouvir os movimentos estudantis, sem ouvir os sindicatos de professores e tal. Então, a concepção da reforma ela já nasce deformada, antipopular, elitista, percebe? Então, assim, dizer que, não, é uma reforma do governo Temer, aí vamos preservar e melhorar ela. Pelo amor de Deus, né, gente? Não é um governo golpista. Acho que a gente tem que levar a sério as palavras que a gente usa. Não está dizendo que o governo Temer é um governo golpista e que ele impôs goela abaixo da sociedade e a reforma do ensino médio, como a gente falou nos últimos anos, e é verdade. A premissa é revogar essa reforma que piorou a qualidade da educação brasileira, voltar ao modelo atual para estancar a sangria, porque cresceu muito, por exemplo, a evasão escolar nos últimos anos, por causa da implementação desse modelo, nos últimos meses em particular, mas não porque o antigo modelo era bom, para a partir de condições realmente democráticas, realmente participativas, a gente tem um debate sobre um modelo novo de escola, de ensino médio, de educação no Brasil, e que consiga debater, consiga formular, consiga aprovar esse projeto e colocar em prática. Então, assim, não é revogar o novo ensino médio porque o modelo atual era maravilhoso. Ninguém acha o modelo antigo maravilhoso. Ninguém. É revogar para melhorar o ambiente dos professores e começar um debate sobre a nova reforma realmente democrática. Tem muitos registros, eu inclusive recebo muito de alunos deprimidos, né? Alunos que você falou da evasão, né? Não funcionou, né? O governo tinha de ter humildade de reconhecer isso, fazer o debate. O Jones, você continua dando aula? Você está em sala de aula? Não tenho condição, que eu vivo viajando, então não tenho condição de... Você vive viajando lá, porque você, enfim, foi um professor, né, com muita paixão aí, estadual da Bahia. Trabalhei na Bahia, concurso público, dava aula, inclusive, na escola da Polícia Militar da Bahia. Foi um dos períodos mais curiosos da minha vida, mas acabou que por causa
do meu trabalho de comunicação. Por exemplo, eu estou viajando agora quarta-feira de novo para São Paulo. Vou fazer atividade em Campinas, fazer atividade na Zona Leste de São Paulo. Vou Palestras? Está fazendo palestras? Palestras, debates e por aí vai. Então, eu não tenho condição de estar fixamente em sala de aula, porque eu estou sempre viajando. Aí tem viagem marcada para Belém do Pará, tem viagem marcada para Salvador, tem viagem marcada para Alagoas, estou marcando uma viagem para o Rio Grande do Sul. Aí não tem condição. Mas estou sempre em sala de aula, palestrando, debatendo com os estudantes. Todo mundo quer ouvir o Jones, por isso que as tuas redes, né, sociais são bastante intensas, agitadas. A gente vai falar sobre isso ainda. Já que você comentou certos setores do governo ali na transição, por um flash, eu passou pela minha cabeça que você poderia ter gostado do arcabouço fiscal, mas acho que não, né, Jones? Te conhecendo. O que você achou do arcabouço? Rapidamente. Conde, veja, não tem como gostar, porque todos os números, estimativas e projeções mostram que com o arcabouço fiscal aprovado, a média de investimento público do governo Lula vai ser menor que do governo Lula 1 e 2, do governo Dilma e até do governo FHC. Gente, vamos imaginar o seguinte aqui. No melhor dos cenários, o investimento público cresce 2,5% do PIB ao ano. Esse é o melhor dos cenários. E o melhor dos cenários não vai acontecer nos próximos 4 anos. Então, no melhor do cenário, em 4 anos, a gente tem um acumulado de 10% do crescimento do investimento público. Isso dá menos que a FHC. Sabe a FHC, que o governo que a gente chama de neoliberal, que destruiu o Brasil, que não sabe, pronto. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, a título de comparação, o governo Lula teve uma média de crescimento dos 8 anos, né, do primeiro período Lula, teve uma média de crescimento do investimento público de 5,2% do PIB. Você percebe? E para sair da crise capitalista de 2008, que o Lula chamou de marolinha, e a mídia burguesa tirou onda, em 2009 o Brasil teve uma expansão do investimento público, do gasto público de 10,5% do PIB. Então, por exemplo, o que o Lula fez em 2008 e 2009, vem uma crise, a economia está em baixa, pode deixar, a crise não vai chegar no Brasil, a gente tem reservas cambiais, e a gente vai turbinar o investimento público aqui para a economia não parar. Não é possível fazer com que o gasto dado. Percebe? Então, assim, não dá para gostar de uma proposta que cria um nível de investimento público menor do que a média de gasto público do governo FHC. Isso é muito sério, percebe? Com o teto de gastos que o Haddad apresentou, não dá para o Lula repetir o que o Lula fez no primeiro período dele. Minha Casa Minha Vida, construir universidade, que sol danado, ampliar o número de escolas técnicas, valorizar a política de valorização do salário mínimo, construir mais de 1 milhão de cisternas, não dá para fazer nada disso. Agora, é claro, há um debate que é assim, é melhor que o teto de gastos do Temer. Gente, com todo respeito, se não fosse melhor que o teto de gastos do Temer, fecha esse governo, né? Porque, assim, qualquer coisa vai ser melhor que o teto de gastos do Temer. A gente chamava aquilo ali, quando foi apresentado, de PEC da morte, gente. De PEC do fim do mundo. A gente chamava o negócio de PEC do fim do mundo. Então, assim, se o negócio não for melhor que a PEC do fim do mundo, pelo amor de Deus, né? Mas isso não é critério. Eu até estava tirando onda, debatendo com o André Roncalha, tá dizendo a ele, veja, meu querido, se o critério para você elogiar o projeto é dizer que ele foi melhor que o do Temer, a gente tem que dizer que o governo Sarney foi uma maravilha. Porque antes do Sarney tinha Figueiredo, era ditadura militar. Então, assim, o governo Sarney foi bom, porque antes dele tinha Figueiredo. É aquela coisa, né, Jones, quando a gente fala assim, né, o arcabouço é melhor que o teto de gastos. É quase uma ofensa pro Haddad, né? Tadinho, né? Melhor que o teto de gastos. Não Puxa vida, parece uma trollagem. É uma obviedade. E assim, Conde, vamos lá, né? Gente, é melhor levar um tiro na cabeça ou uma facada no bucho. É melhor não levar nenhum dos dois, mas se tiver que escolher, é melhor levar uma facada no bucho, que a chance de estar vivo que ficar vivo é maior. Mas nenhum dos dois é bom. Então, assim, a comparação, o teto de novo regime fiscal, novo arcabouço fiscal é melhor que o teto de gasto, é a comparação de um tiro na testa e uma facada no bucho. Não, tranquilo. O projeto Haddad é melhor. Mas, por exemplo, o Lula passou a campanha inteira dizendo que ele queria voltar ao governo para fazer mais e melhor do que no seu primeiro período de governo. Do que ele fez. Como o Lula fazer isso, do que ele fez. Não tem como o Lula fazer mais e melhor se ele vai ter um limite de expansão do gasto público ao ano de 2,5 no melhor dos cenários.
Jones, deixa eu aproveitar, passa tão rápido o tempo contigo, porque você tem muito conteúdo, muita intensidade aqui. Primeiro eu quero dar um relato para você, que eu entrevistei recentemente aqui o Fábio Kersh, que é um especialista em algoritmos, é um cara estudioso aí, publicou um livro sobre mapeamento, né, nas eleições de 2022, e ele disse o seguinte, Guilherme Boulos, André Janones e você, Jones Manuel, foram os 3 comunicadores da esquerda que mais fizeram diferença nas eleições de 2022. Ele falou que foi impressionante, assim. Então, tô te dando... Você sabia disso, não? Não, qual é o nome dele? Fábio o quê? Fábio Kersh. Fábio Kersh. Depois eu vou te passar o contato dele. Ele falou que ficou impressionado com o engajamento, com o que acontecia no seu perfil no Twitter. Depois eu vou te passar essas informações aí em off. Agora, a gente acabou de ver, o Jones, a imagem do Lula antes de se entregar, né? É muito... Quase choca a gente ver isso hoje, né? Tudo que o Lula passou, 5 anos hoje da prisão do Lula. E eu queria que você falasse um pouco disso e falasse um pouco desse desafio do Lula, que parece que existe um descompasso ainda no governo, o Lula querendo fazer essa movimentação forte que você destacou, mas o sistema segurando. O que você pode dizer para a gente sobre isso? Veja, eu acho que, primeiro assim, o Lula, aí vai depender da crença de cada um, né? Para quem é de axé, para quem é de cristão e tal, para quem não é de nada, mas veja, o Lula é uma figura com uma sorte impressionante, né? Abençoado, protegido, porque assim, é uma coisa quando, inclusive, eu sempre debato, eu acho que a gente às vezes não dá gravidade para isso. Veja, o Lula é uma pessoa muito saudável, tá? Mas o Lula é um homem idoso, né? O Lula é um homem idoso que já passou dos seus 70 anos, então o Lula poderia ter morrido na prisão. Porque assim, a gente está falando de um homem que foi jogado na prisão acima dos seus 70 anos, passando por um processo psicologicamente de intensa pressão, e que a companheira dele, a Marisa Letícia, tinha falecido um pouco antes, e aí durante a prisão morreu o irmão dele, morreu o neto. E assim, para um avô, morrer um neto é a mesma dor que morrer um filho, né? Tipo assim, é um negócio fora do que é a expectativa do caminho natural da vida, né? Um avô não quer enterrar um filho, um neto e por aí vai. E aí o Lula conseguiu dar a volta por cima em um lance que até hoje, inclusive, para mim, não é muito bem explicado. Esse negócio da Vaza Jato, do tal do hacker de Araraquara, e que depois virou bolsonarista de novo, até hoje eu não acredito que foi esse cara que hackeou. Para mim, alguém que eu falo alguma instituição importante, alguém que fala russo ou mandarim, providenciou esse material e jogou na mão do cara, mas tudo certo. Aí vem a Vaza Jato e tal, e o Lula consegue dar a volta por cima. Então, assim, o Lula já tem uma biografia que, por si só, é da história brasileira dos últimos 50 anos a biografia mais interessante, mais encantadora, que daria 300 mil filmes, séries, o que você imaginar. Perfeito. X da questão é o que o Lula vai fazer com todo esse capital simbólico e político que ele tem. Veja, eu acho que existe um primeiro problema. O Lula está muito cercado de uma nova geração de petistas que é muito diferente na formação do que foi, por exemplo, a geração do Genuíno e a geração do Disseu. Quem foi Genuíno e Disseu? Só para ficar com uma figura simbólica representativa. São pessoas que começaram sua militância no movimento comunista, que passaram pelo impacto da Revolução Cubana, que atuaram na clandestinidade, frente à ditadura empresarial militar. Então são pessoas que têm uma expertise, que têm uma formação, que têm uma experiência, uma bagagem histórica, que para o bem e para o mal, você pode discordar ou concordar, mas são militantes ultra qualificados. Assim, você pode, por exemplo, discordar do Zé Disseu, mas ninguém pode chegar e dizer, por exemplo, que o Disseu não é um cara que entende da política brasileira como poucos, percebe? E você tem uma nova geração que não passou por essa quadra histórica, que é uma nova geração que entra na política muito mais por aparelhos burocráticos, uma experiência de gestão, que é representada, a meu ver, pelo Haddad. Que é uma geração que, a meu ver, não tem a malícia e a habilidade, tanto de negociação de bastidor, como de disputa de movimento de massas, que tem essa geração anterior. Então, eu acho que, primeira coisa, eu acho que o Lula está muito mal cercado, sabe? Eu acho que falta alguém como
da velha guarda, como Disseu, como Genuíno, e outros que morreram, né? O Marco Aurélio Nogueira Busquem, e né? por aí vai. Busquem. O Gilberto Carvalho, eu não sei se está no governo, o Gilberto Carvalho está vivo, bem, até onde eu Gilberto sei, por Carvalho aí tá, vai. mas numa posição menos central, né, do que antes. Pronto. Essa galera da velha guarda, acho que eles têm uma sapiência, uma compreensão da política que está fazendo falta. Acho que essa é a primeira coisa, assim. Segunda coisa é que eu acho que o governo Lula vem. O Lula ele tem uma coisa que é parecida com o Brizola, que é uma espécie de política intuitiva, né? Então o Lula bota uma ideia na cabeça, ele chega a uma visão e é muito difícil mudar a ideia dele. Qual é a ideia do Lula, me parece? O Lula repetiu o que ele fez no primeiro período, que ele está esperando alguma coisa acontecer, que se crie um consenso tão grande na sociedade brasileira, que ele consiga, por exemplo, mudar a política de juros do Campos Neto sem necessariamente um enfrentamento. Tal sorte que todo mundo vai querer a saída do Campos Neto ou a mudança da política de juros, que é mais ou menos o que o Lula esperou para fazer, por exemplo, na virada do primeiro mandato para o segundo. Né? O primeiro mandato do Lula foi bem recuado em termos de política econômica, o Lula fez um superávit fiscal maior que o período FHC, só que aí veio a crise capitalista e o Lula conseguiu as condições políticas para liberar as grandes obras, o PAC, ampliar como nunca Minha Casa Minha Vida e por aí vai. Então me parece que o Lula está fazendo uma aposta muito perigosa, que eu acho que é dançar na beira do abismo, que veja, a economia brasileira vai entrar em recessão. Tudo constante, a economia brasileira vai entrar em recessão. O que é recessão? Quando a economia, por 2 trimestres, por 6 meses seguidos, ela não cresce. Aí é uma recessão técnica. Isso vai acontecer. Percebe? Há uma queda cada vez maior do investimento privado. A gente tem o maior nível de endividamento das famílias da história brasileira. 70 milhões de brasileiros estão com contas em atraso. A gente tem índices recordes de endividamento das empresas, com um crescimento substancial de pedidos de recuperação judicial. A gente tem uma escassez de crédito no mercado privado, por causa de outras coisas, inclusive muito impactado pelo caso das lojas americanas. Então você tem uma economia que o investimento privado não está crescendo, o consumo das famílias está diminuindo, a capacidade das empresas de manter seu funcionamento está se reduzindo e o investimento público não cresce a contento com a maior taxa de juros real do mundo, né? Uma taxa Selic de 13,75, descontada a inflação, isso dá mais de 8% de juros real. Então a economia brasileira vai entrar numa recessão. Me parece que a aposta do Lula quando a economia brasileira entrar numa recessão, vai ter-se um consenso social tão grande que dá para mudar a política econômica, dar uma espécie de cavalo de pau. Por que eu digo que isso é fazer uma aposta no abismo? A mídia burguesa, é claro, vai fazer um debate que a culpa da recessão é do Lula. Sabe? Não, porque o PT é desenvolvimentista, porque o PT é keynesiano, porque gasta demais, porque o Estado está interferindo na economia, porque não sei o quê, é a nova matriz econômica 2.0, porque o Haddad é muito marxista. Vai ser isso o nível do debate. Assim, eu não acho que a gente tenha um debate, porque, por exemplo, Conde, quase ninguém viu, mas os responsáveis pelo BTG Pactual e pela XP Investimentos falaram que a meta de inflação está descolada da realidade. Então, veja, até grandes representantes da burguesia brasileira falaram: essa meta de inflação, bicho, não dá para cumprir isso. Meta de inflação 3%. Sabe o que a mídia burguesa fez? Ignorou. Então, o nível de comprometimento com o rentismo, por exemplo, da mídia, que é um aparato fundamental de formação de opinião, é tão grande, mas tão grande, que eles ignoraram até as opiniões de elementos da grande burguesia. Até a XP. Jones Manuel, aqui no Bom para Todos, o ídolo do Caetano Veloso. Como é que tá o Caetano, Jones? Tem conversado com o Caetano Veloso? Rapaz, não, ele vinha para Recife ano passado, inclusive foi... Lembra, Conde, ano passado, quando teve aquelas chuvas que acabaram morrendo cento e tantas pessoas? Sim. Em Recife? Sim. Pronto. O Caetano vinha fazer um show aqui, eu ia pro show, depois a gente ia jantar juntos e tal, só que acabou que o show foi cancelado por causa das chuvas, e aí não parava de chover, e foi quando aconteceu a tragédia, né? E aí acabou que depois disso, a gente não pôde se encontrar
Inclusive, da última vez que ele veio para Recife, eu não pude ir ao show nem encontrar, porque eu não estava em Recife, estava viajando. Você precisa fazer mais uma live com ele, ô Jones, pra gente sentir lá como é que o seu Caetano tá pensando no Brasil. Sempre importante ouvir o Caetano também. Jones Manuel, obrigado. Sempre muito bom conversar contigo. Depois eu vou te mandar as informações lá, viu? Manda, manda. Valeu, Super Conde. Um abraço. abraço para todo mundo. Bom feriado. Prazer. Feliz Páscoa. Tá aí o Jones Manuel, sempre uma figura muito importante da gente ouvir, né?